atenção aqui. Deixa eu só atualizar aqui. E que bom que vocês estão comigo aqui. Que bom que vocês estão comigo aqui, né? Porque vocês ouviram o áudio que eu acabei de receber. Você sabe de quem foi, não vou expor, obviamente. Né? E no áudio que a gente acabou de receber, a confirmação de que o Corinthians fez uma proposta para levar o Rony, mas o negócio travou. E travou por quê? Travou porque o staff do Rony meio que fez um leilão entre Corinthians e Santos. A verdade é essa. O staff do Rony fez um leilão. Esse mesmo staff do Rony reclamou que, não, mas cada hora o Rafael Menin vai para um lado. Nessa aí eu vou defender o Rafael Menin. O Rafael Menin não tem que fazer gracejo para empresário e nem para outros clubes baixar preço de jogador, de maneira porque o nenhuma. outro clube está colocando preço, não é uma mercadoria dele, não. Mercadoria é sua. Então o Rafael Menin está correto quando ele diz, o preço é esse. Pronto. Quem pagar, leva. Sim. Os caras querem que pressionar, aí vai o Rafael Menin e fala, não, então legal, libera aí. Eu escutei aqui, porque o Rafael Menin cada hora tá pro... Não, o Rafael Menin está correto. Ele custa... O Atlético estaria até disposto a perder um pouco de dinheiro para liberar o Rony. O mínimo possível. O mínimo possível. Agora, vocês querem pagar metade do valor e acham que o Rafael tem que liberar? Vocês estão pensando que estão negociando com quem? Ué, me ajuda aí. Então a verdade é a seguinte, vamos lá, vamos no passo a passo. Jorge Nicola, eu não sabia, fiquei sabendo depois, Jorge Nicola disse que o Dorival queria o Rony. O Dorival fez contato com o Rony e com o staff do Rony, falando que queria o Rony no Corinthians. Tá? Isso é informação. E se encher o saco, eu conto quem me passou. Depois disso, o Marcelo Paz fez contato com o Atlético, pedindo liberação para negociar com o Rony. O Atlético deu liberação para o Corinthians negociar. Eu acordei no domingo com uma ligação de um funcionário do Corinthians, que eu conheço, dizendo assim, apura aí, porque o Rony tá vindo para cá. Nisso que eu gravei o vídeo, uma pessoa do Atlético confirmou que tinha liberado e que havia uma negociação em curso, e eu tentando confirmar com o staff do Rony. E não estava conseguindo. Até que, talvez umas 2 horas depois, eu gravei o vídeo falando que a negociação estava próxima. Antes de gravar o vídeo, eu consegui a confirmação com o staff de que o Rony estava vendido ao Corinthians. Falou, pode soltar a informação. Aí eu soltei com muito cuidado a informação de que havia uma negociação próxima do desfecho. Nisso, o André Hernan, que é muito bem informado, não adianta quererem dizer que não, porque é. O André Hernan deu uma informação de tempo de contrato, 3 anos mais possibilidade de mais um, o valor da negociação de 25 milhões de reais e que o Corinthians, de fato, estava próximo de um desfecho. Você fala que o Hernan não tem fonte no Atlético, no Corinthians e no próprio staff do Rony, né? Não dá pra... Normalmente quem duvida da informação é quem não entende porra nenhuma de apuração, de comunicação, etc e tal. A isto posto, quando o Corinthians começou a negociar com o Atlético, e aí nos chegou agora esse áudio que vocês viram aqui, né? Que essa pessoa teve acesso à proposta do Corinthians para levar o Rony, o Santos entrou na parada de novo. Vocês lembram bem que o Santos foi o primeiro clube a negociar com o Rony. Confere? Sim, perfeito. O Santos ficou muito próximo, aí o Santos parou de mexer, alegando que o Atlético estava na defensiva. Não, o Atlético estava correto. Tinha um preço, paga, leva, não paga, deixa aqui. Só que nesse período em que o Corinthians estava negociando com o Atlético a ida do Rony, existiu uma forte repercussão e muito negativa da torcida do Corinthians. Vocês viram aí no final de semana. Criaram uma hashtag Rony não, e etc e tal. Essa movimentação da torcida do Corinthians incomodou e muito. Isso deu e a torcida do Palmeiras chamando de traidor. Sim. Aí o negócio deu uma esfriada, por quê? Porque o Santos voltou à carga. Só que quando o Santos voltou à carga, o Corinthians ficou sabendo. Você tá tirando isso de onde? Eu tô tirando isso da informação que eu recebi e do André Hernan, que hoje pela manhã, na ESPN, explicou o passo a passo do negócio. O Santos retomou, quando viu que o Corinthians estava próximo de anunciar, o Santos retomou, o Alexandre Matos foi até Belém. Está lá, né? Me parece que o negócio está definido, só que eu não vou chegar aqui e vou cravar. Não, agora ele vai, não vou cravar.
Não vou cravar. Então tem 90% de chance dele ir pro Santos. Se vier a sair do Atlético, se aceitar as colocações do Atlético, a probabilidade maior hoje, claro, gente, se chegar nesse denominador comum com o Atlético, é que ele vá para a equipe do Santos. É isso, HG? Exatamente. Santos. Ele vai pro Santos. Tudo encaminhado para ele agora ir para o Santos. Uma pessoa que participou do negócio... O Santos vai conseguir chegar no valor que o Atlético pede? Imagino que sim, né? Imagino que sim. Agora, o staff do Rony meio que tava no leiloca. Tava no leiloca. E o Corinthians. Então, o staff do Rony, atenção, o staff do Rony me confirmou que o Rony estava vendido para o Corinthians e eu tive cuidado de não cravar. Eu não sou otário, né, de cravar. Eu não vou cravar, vou falar que tá próximo de um desfecho. E aí, eles mesmos, daqui a pouco, abriram uma segunda negociação paralela com o Santos. Ou seja, loucura, né? E na verdade é uma loucura que é reincidente, né, HG? Porque quando o Rony esteve próximo de ser anunciado pelo Atlético, de repente, em cima da hora, surgiu o Vasco. O Vasco. Aquela confusão. Aí a Leila chegou e falou assim, não, eu tenho palavra e vou negociá-lo com o Atlético. Quer dizer, o staff do Rony sempre quer mais, né? Cara, é impressionante a postura do staff do Rony. Como erra. Errou na questão de... Veja bem, os jogadores fizeram notificação extrajudicial contra o Atlético por causa dos atrasos. Exato. Eles estavam errados? Não. Se a Band não me pagar, atrasar meu salário aqui como estava atrasado, eu também vou fazer contra a Band. Se for algo recorrente. Se for algo recorrente, né? É que aqui, desde 2012, cheguei aqui, nunca atrasou um dia, tá? Só para deixar bem claro. Então, naquela oportunidade, quando todos meteram uma extrajudicial, o staff do Rony, não, vamos pra justiça. Ou seja, mal orientado pra caceta. Mal orientado. E você que é o fofoqueirozinho da imprensa, faz esse corte e manda pro Corinthians, manda pro Santos, manda pro staff do Rony. Eu tô fazendo e andando pra isso. Mas é muito mal orientado. Se não fosse tão mal orientado, não teria tido isso aqui que o Galante acabou de destacar. É problema com o negócio do Vasco e do Atlético, que ele negocia paralelamente com dois, quem pagar mais leva. Mas esculhambação isso. É isso. Né? Aí ele fala que está fechado com o Corinthians. E pode divulgar, está fechado com o Corinthians. Mas não estava. Se eu caio na pilha, aí sim eu cravo e aí é uma puta de uma barrigada, né? Então, é muito mal orientado, mas agora, pelo menos a informação que chega é de que está próximo de um desfecho com o Santos e que possivelmente, agora sim, talvez nem vá para o jogo amanhã. Então essa é a atualização da situação. Se a gente for olhar agora pelo lado de campo, eu acho que o torcedor, nos últimos jogos, eu acho que ficou bem claro pro torcedor. Com todo o respeito que eu tenho ao Rony, não vai fazer falta ao Atlético. Porque até então, até o ano passado, ele Mas tinha... ele vibra tanto? Não. O Elton querendo me cutucar. Vibra tanto, então nós vamos colocar uma carteirinha pra ele, vamos dar uma camisa da Galocura e mandar ele lá pra Mas eu já ouvi isso. Não, eu também já ouvi e sempre critiquei. Eu acho que não tem que se analisar o Rony por ele ser um jogador, primeiro, defensivo, que ele tem uma boa recomposição, ele é atacante, né? Porque ele vibra, porque ele dá carrinho e vibra. Não, ele dá carrinho e vibra. Não, isso aí não é a questão. Agora, o que me deixa muito mais tranquilo é vendo através desses jogos, principalmente agora com a entrada do Vitor Hugo ali, que mostrou, né, um outro lado do time do Atlético de vigor físico, de entrega, que o Sampaoli, que tinha aquela importância tão grande dada ao Rony, parou de dar essa importância. O Rony nem entrou no clássico, né? Então, eu acho que a saída dele, sinceramente, hoje, a torcida do Atlético não vai sentir a saída do Rony. Aqui, só perguntar uma coisa, só pra gente levar em questões de história. Foi o Alexandre Matos que deu o chapéu no Corinthians uma vez no lance do Dudu? Do Dudu. Ele estava indo pro Corinthians e o Alexandre Matos chapelou. Exatamente. E levou ele pro Palmeiras. Acho que quando o Wallace veio pro Cruzeiro também teve um interesse do Corinthians. Eu acho que... Ele atravessou e chapelou também? Ele fez a viagem lá pra Europa e fechou o Wallace. Você tá querendo dizer que ele tem algo contra o Corinthians? Não, assim, e agora, mas quem começou foi o Santos, né? O Santos entrou na jogada do Rony, o Corinthians tentou chapelar o Santos. Ele viu o Corinthians não, e tomou um chapéu. Realmente, Alexandre Matos com o Corinthians, ele tem um trato diferente. Ô, HG, eu fico pensando aqui o lado da... Eu sempre procuro fazer um papel de pensar na instituição, né? Nas instituições de futebol, quando eu vou analisar algumas situações. Claro que, essa altura do campeonato, o torcedor atleticano tá torcendo para que venha um anúncio oficial o mais rápido possível, né? Com certeza. Mas olhando pelo lado da instituição,
tava imaginando aqui alguns nomes que o Atlético trouxe na última janela. Por mais que o Atlético consiga ainda salvar parte do investimento, o futebol dentro do Atlético precisa de realmente ter um acerto, uma assertividade maior, né? Eu puxei só 3 nomes aqui de atacantes. Biel tá indo embora, jogador que chegou na temporada passada. Rony tá indo embora, jogador que chegou na temporada passada. Júnior Santos tá indo embora, tá em negociações também, né? Pra deixar o Atlético. Chegou na temporada passada. Por mais que seja assim, você vai tomar prejuízo de alguma forma se trouxer jogador numa temporada e quiser desfazer, porque o Atlético está querendo desfazer desses jogadores. Não são jogadores assim que nenhum deles fizeram uma grande temporada ou uma temporada média, para chamar de média assim, e aí surgiram propostas e o Atlético o Atlético não gostaria de manter nenhum desses. Entende o que eu tô falando? Assim, totalmente. O lado institucional. Isso, claro que você não vai conseguir acertar em todos, acontece. Também, do outro lado, o Cruzeiro trouxe o Rian no meio do ano passado, já tá indo embora agora no início de 26, enfim, até acho que... achou disso? Então, acho que o Cruzeiro tem que se pronunciar a respeito, mas para não atrapalhar a análise a respeito do Atlético, e pensando até no Natanael, né? O Natanael é um jogador também que veio para... Hoje o Natanael, pelo menos, está na composição de elenco, né? Digamos assim. Mas teve um período que o próprio Ivan Roman, o Atlético precisa de fazer futebol. É uma frase até chata, porque eu tô cansando de falar essa frase. Como uma contratação agora do Minda. É um cara jovem, que tem potencial de entregar agora, que pode render ao Atlético esportivamente e que ainda pode render ao Atlético financeiramente. É preciso olhar para mais de uma temporada assim para fazer o futebol. Então, isso acaba lesando muito a instituição, viu, HG? É o que eu penso. Quando você traz atletas numa temporada e no início da outra temporada, sem ser pelo fato deles terem destacado, pelo fato de você entender que eles já não servem mais, você ter que desfazer desses jogadores. Eu acho que isso é muito de convicção, viu, Valu? Né? Planejamento e convicção, porque de uma hora para outra troca uma ideia, você não sabe, aí você vai muito na questão de, às vezes, o gosto do treinador. Então, Breno, é preciso colocar em paralelo o que esse atleta vai ser. Esse atleta, se o Breno Galante for embora aqui do cargo de técnico hoje, esse jogador tem utilidade para o clube? Ele tem que ser útil para o técnico, tem que ser útil isso tem que ser à frente. Né? Tem que casar essas duas ideias. Deixa eu aproveitar só rapidinho aqui o HG e mandar um grande abraço pro meu amigo Paulo Roberto Prestes e meus sentimentos a ele, né? Morreu o irmão dele, o Tato, né? Que foi jogador do Fluminense, também, né? Foi ponta esquerda do Fluminense, irmão do Paulo Roberto Prestes. Meus sentimentos, né? Paulo. Meus sentimentos ao Paulo, que é um grande amigo aí, né? E que Deus dê muita força pra família dele nesse momento tão complicado. Quantos anos, ô Galante? Cara, não sei se eu ver aqui, isso aqui fala quantos anos que Jovem, ele tinha. viu? Novo. Eu não sei se... É muito próximo da idade do Paulo Roberto Prestes, mas eu não sei qual a idade. Sentimentos ao Paulo, que é uma figura que encontrei poucas vezes e todas as vezes que nos encontramos, sempre extremamente afável, educado e agradável, né? Educado eu acho que é obrigação de todo ser humano ser, mas ele é educado e agradável, fica aqui também, da minha parte, os meus sentimentos a ele. Abraço, viu, Paulo? Força pra você e pra toda a família aí. Ó, deixa eu dar um recado aqui, até porque tem muitos aqui, ainda tem muita coisa pra ser dita. Valu já destacou, tem venda, tem informação também que o Daniel Abreu tá trazendo daqui a pouco, envolvendo o Cruzeiro. Mas deixa eu falar aqui da Mapa do Carro, o que você que tá ligado, atenção. Você vai vender o seu carro em até 60 minutos, mesmo que financiado ou com débitos. Lembrando que o pagamento é feito à vista, é no Pix e toda a parte burocrática é por conta de Mapa do Carro. Atenção, 99-430-0882. Novo WhatsApp, 99-430-0882 ou pelo mapadocarro.com. Aproveitar para dar camisa pro povo também. Você que paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG, muito importante você se ligar no recado. Paga de R$200 para cima na conta da CEMIG e vai ganhar camisa oficial de Cruzeiro, de Atlético e desconto na conta da CEMIG entre 15% e 25% todos os meses. Todos os meses. Você vai baixar o Nuve App, que é o aplicativo da Nuve, para quem está no WhatsApp, está na tela.
Nuve App, N de navio. Nuve App, baixou, fez o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Agora, se for nome de empresa, aí você faz o cadastro em nome de quem assina pela empresa, fechou? Fez o cadastro, vai usar um cupom. Você quer ganhar a camisa oficial do Atlético? Vai digitar Galo Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Quer camisa oficial do Cruzeiro? Vai digitar Cruzeiro Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Depois que você fizer isso, aí vai chegar um e-mail, depois um voucher, a camisa vai chegar em casa e o desconto na conta da CEMIG entre 15% e 25% todos os meses. Não precisa instalar placa, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, não, só vai pagar o que consumir, tá? Não tem energia de graça não, vai pagar o que consumir e também não tem plano de fidelidade. Recebeu a camisa, tá recebendo o desconto, não quer continuar na Nuve, aí é só sair, porque com a Nuve você só ganha 11 e 23. Ô, HG, essa questão do Atlético, nesses 3 atacantes que estão saindo, né? O caso do Biel, Júnior Santos, que é uma possibilidade, o Rony, dá uma escancarada em quão dificultosa e quão errada foi essas contratações, né? Foram essas contratações. O Atlético errou muito e a assinatura do erro é quando em menos de um ano esses atletas estão saindo. Lembrando que o Rony chega em fevereiro, o Júnior Santos em janeiro e o Biel em julho, né? No meio do ano. Então o Biel ficou a menos de 6 meses no Atlético, o Júnior Santos teve 26 partidas, 2 lesões, 2 assistências, 2 gols marcados. O Rony... Um jogo festivo, né? Que ele não podia chutar. Segundo informações que a gente tem, ele podia correr. Chutar, ele não podia. Mas, né, temos que seguir. O Rony, ele foi um dos artilheiros do Atlético na temporada passada, mas ele acumulou uma sequência de partidas ruins. Não apresentou aquilo que a maioria da torcida esperava. Então, mais um erro do Atlético, e o erro se confirma quando em tão pouco tempo você pega e está abrindo mão deles. O Atlético investiu nesses atletas, se a gente os valores do Biel a gente não sabe em detalhe, porque ele não chegou a atingir a meta dele, o Atlético não chegou a colocar todo o dinheiro, mas ele veio com um valor fixado de 7 milhões de euros, caso ele atendesse. Então, assim, olha o valor que era um fixado do Biel. Se ele tivesse feito aquele gol, eles pagariam 7 milhões de euros? Não. Eu acho que ele continuaria no elenco. Agora, ele continuaria no elenco, mas eu acho que o caminho dele era de... do Pedrinho. E esse jogo foi uma coisa que marcou muito ele, porque depois desse jogo, o Atlético jogou contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, no dia 30 de novembro, e depois de lá pra cá ele não foi relacionado, porque não quiseram colocar ele para enfrentar o torcedor do Atlético. Só para completar a questão dos valores, o Rony, eu só queria confirmar se foi dólares ou euros. É 6 milhões de dólares, se eu não me engano, o dele é dólares. Se eu não me engano, o Rony é dólares, que dá uma diferencinha. E o Júnior Santos, como já falamos algumas vezes, né? 8 euros. O Rony é euros. Piorou. Então é mais alto ainda. Então o valor ainda é mais alto ainda, né, quando a gente transfere para os reais. Agora o Júnior Santos é dólares mesmo, né? Júnior Santos é 48 milhões de reais. 48 milhões de reais. Enfim, então assim, são valores muito altos para contratações que realmente a diretoria hoje confirma que errou. Ela confirma, é uma confirmação. Quando esses jogadores são colocados para negociação, é uma comprovação que eles erraram. Agora, a grande expectativa do torcedor do Atlético você está tirando 3 atacantes. Tá, o Atlético hoje tem 6 jogadores para a posição do ataque. Você está eliminando aí mais de 3 milhões mensais na folha de pagamento, né? Vai contratar o atacante? Tem necessidade de trazer mais atacante? Eu acho que pelo menos mais um aí, nessa medida aí, eu acho que podia trazer, né? Eu penso assim, mas eu não vejo que o Atlético trata isso como uma prioridade. Né? Ontem à noite eu falei longamente com a pessoa do Atlético, 1h15 de telefonema, e essa pessoa me confirmou que... Bom, primeiro, ontem ainda disse que realmente estava mais próximo de um acerto com o Santos, esse negócio do Rony, que segundo informações de colegas aqui já está tudo sacramentado. Eu, sinceramente, não vou cravar, quem quiser cravar que crave. Até porque o staff do Rony orienta mal pra cacete o Rony, né? Mas enfim. E me confirmou zagueiro e volante.
O Atlético deve anunciar pelos próximos dias aí zagueiro e volante. É a prioridade maior. Porque o Cassierra tá aí, o Minda foi contratado, o Atlético já tem jogadores de beirada. Dudu. O Dudu tá muito bem, tem o Coelho e tal. Então, eu acho, de fato... Tem gente lá. Tendo agora o Cassierra, né? Aliás... tem 6 atacantes hoje, o Atlético. Essa pessoa que estava conversando comigo ontem, encantado com o Cassierra, com um belo corpo, o Cassierra, um cavalão, galalote. Então, agora o Atlético sim, um zagueiro e um volante devem ser anunciados aí pelos próximos dias. Ô Eltinho, se tem novidade no Atlético, mas tem aí também, né? Tem outra novidade também. Estamos apurando, tá na correria do apura, que daqui a pouco a gente resolve, mas quem resolve é aqui junto com a Estrada Jeep. Comece o ano novo de Jeep novo, Compass Sport ou Renegade. Longitude com bônus pelo seu usado, taxa zero, é isso mesmo, taxa zero e 5 anos de garantia. E se quiser mais espaço para a família, atenção, Commander Longitude de 7 lugares por R$ 200.900, mais bônus no seu usado. Tá esperando o quê? Faça o test drive e consulte condições. Estrada Jeep, na Contorno e na Pampulha. No trânsito, enxergar o outro salva vidas, HG. Muito bem. Ô, Eltinho, a gente está tentando levantar uma informação aqui, confirmar uma informação da saída do Cadu. Isso. Tô tentando apurar aqui para ver quais é a situação, qual é o molde, qual é a situação. Lembrando que o Cadu tem contrato com o Atlético até dezembro de 27. Ele tem contrato até dezembro de 27. Eu já tinha uma informação que existiam clubes interessados no jogador. Vou até citar os clubes. Pode citar os clubes? Por favor. Pode citar os clubes. Os clubes que eu tinha na manga, né, no picolé derretendo, HG. No famoso picolé derretendo. Avaí e Goiás. E um time dos Estados Unidos, da Major League Soccer. Então, esses 3 times tinham interesse no Cadu, demonstrado já no início da temporada. Antes mesmo da reapresentação dos atletas, esses 3 times já haviam procurado o staff do jogador. Então, agora é aguardar. Cadu, que é cria do Atlético. O ano passado ele passou por recuperação de uma lesão mais grave. E na atual temporada, com os contratados que o Atlético tem buscado, o espaço dele realmente iria diminuir, né, Breno? Eu tô vendo aqui, ó, o Atlético tem 8, contando com os 2 da base que estão lá, de atacantes. Se sair o Cadu, o Atlético tem Hulk, Cassierra, Alan Minda, Cauã Soares, Coelho, Murilo Cardoso, Cadu e Dudu. Se sair o Cadu, cara, a gente analisando, entendendo que é uma temporada grande, são 4 campeonatos. Eu acho que aí depois já pode pensar no atacante. Eu não tô colocando aqui... É porque estão saindo 4, né, na verdade. Pois é. Se a gente concretizar os 2 que a gente acabou de citar. Porque aí você tem, cara, Hulk e Cassierra, pra você jogar, pode jogar ali mais né, infiltrado. Você tem Alan Minda, Coelho e Dudu. 3 jogadores pra beirada, né? Aí você tem aquela questão de ser longo, lesão, cartão, né? Sei, eu acho que mais um, acho que aí você tem que pensar. Eu concordo que o Atlético precisa, Breno, mas depois de resolver... Não, claro, não é prioridade. A prioridade é volante, tem zagueiro. Um cano vazando, tem um encanamento lá vazando no Atlético no meio campo, ó. Já deu um ano já e ainda não é resolvido. Mas eu concordo com você, assim, fica muito justo, né? Esse número aí de atacantes, principalmente pelo jeito que o Sampaoli gosta de colocar a equipe para jogar. Acreditar, cara, que vai dar chance pros garotos. Sinceramente. Só para completar aqui a informação sobre o Cadu, eu falei da temporada passada, né, que ele sofreu uma lesão. Ele só participou de um jogo na temporada passada. Foi o último. Isso, contra o Vasco. Somente um jogo na temporada. Na temporada passada dele foi joelho dele, uma estourada no joelho todo dele. E em 2024 ele tinha feito 32 jogos, né? Entrado em 32 jogos, com 3 gols e 2 assistências. Então, assim, a temporada... 5 gols anulados de impedimento. A temporada dele, por causa da lesão, foi muito prejudicada. Lembrando que ele só tem 21 anos, né? Então, assim, tá jovem, tem um mundão de vida aí pra rodar. Seria uma saída em definitiva? Ou em definitivo? Então, ainda estamos apurando. Ainda estamos Você sabe até... O contrato dele é 27. Tá. Dezembro de 27. Beleza, valeu. Bom, vamos agora sobre as coisas do Cruzeiro. Tem só uma informação que o Daniel vai trazer agora aqui, Daniel, sobre o substituto de
do Cauã